Damos início agora à nossa programação de painéis desse segundo dia do Chai Amazônia 2025. Abrimos as discussões de hoje com o tema Integração de Saberes, Ciência, Tradição e Qualificação para a Bioeconomia Amazônica. Esse painel integra o eixo temático Ciência, Pesquisa, Inovação e os Saberes Tradicionais Amazônicos. O debate traz uma reflexão sobre como os saberes das populações tradicionais e o conhecimento científico se encontram na construção de uma bioeconomia inclusiva, étnica e economicamente viável. A partir de exemplos práticos, como a medicina tradicional e as práticas culturais e espirituais dos povos indígenas, vamos discutir os desafios da apropriação do conhecimento, da ética na transformação dos saberes em produtos econômicos e da valorização das tradições como fontes de inovação, desenvolvimento econômico e fortalecimento dos territórios. A mediação desse painel será feita pela senhora Tereza Aparecida Borges Dias, que é pesquisadora da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, agrônoma, mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília e com mais de 20 anos de atuação em etnociência, conservação de recursos genéticos e segurança alimentar junto aos povos indígenas. Também participando dessa conversa como painelistas, teremos Ana Luísa Arraes de Alencar Assis, coordenadora do Departamento de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, Gessen José dos Santos Luciano, coordenador-geral da Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação. Eu convido a todos, a mediadora e os painelistas, para que subam ao palco e conduzam esse importante debate. Uma salva de palmas, por favor. Então, sejam todos bem-vindos ao palco. E aos que acompanham, tenham um bom painel. Pessoal, bom dia. É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite, né? E também uma alegria estar com os colegas aqui, porque a questão da bioeconomia, ela é extremamente estratégica para o país, para o mundo, e esse painel, ele traz o contexto da ética na relação interética. E é extremamente importante a gente refletir sobre essa questão, especialmente na garantia do protagonismo dos povos indígenas, no contexto dos seus próprios conhecimentos tradicionais e dos produtos gerados a partir deles. E traz também um grande desafio que passa pelas questões educacionais, né? Pela questão da capacitação dos próprios povos indígenas e dos profissionais que com eles trabalham, né, para garantir o respeito a um arcabouço legal existente no Brasil, né, que está relacionado à questão do consentimento prévio e informado e também na repartição justa e equitativa dos benefícios. Então, esse painel traz essa reflexão sobre essas questões. Eu fico muito feliz de estar aqui com o Gerson, com a Ana, que são pessoas que vêm trabalhando já nesse contexto e refletindo também sobre essas questões. A gente vai ter outras pessoas que vão participar do painel, que vão se juntar a esse grupo posteriormente, e a gente quer mediar esse painel no contexto de algumas questões de fundo, né, para a gente poder estar começando esse diálogo, né. Eu tenho uma trajetória, né? Meu nome é Terezinha, obrigado por Tereza, mas eu sou registrada como Terezinha Dias, né? E eu tenho uma trajetória de 35 anos à frente de temas, né, ligados a uma empresa de pesquisa agropecuária, que eu sou a pesquisadora mais antiga que tem trabalho com territórios indígenas. E nesse processo a gente construiu o primeiro processo de anuência prévia informada brasileira, que é o 001 do Brasil, ligado ao Conselho Gestor do Patrimônio Genético. E é a segunda vez que eu venho no Acre. Assim que eu passei no concurso da Embrapa, como jovem agrônoma e ecóloga, né, eu me vi aqui andando até Assis Brasil, buscando populações de pimenta longa à ocasião, onde instituições da Amazônia vinham querendo todas, né, desenvolver as pesquisas e trabalhos com a pípera espidineve, pípera adulto, enfim, com a pimenta longa. E houve uma concorrência muito forte entre as instituições
então de pesquisa, né? E na ocasião eu assisti um primeiro caso de, assim, eu falei, gente, tem que também ter a questão da ética no trabalho entre os cientistas, né? Para poder correr tudo bem. Então, a gente vem também nesse contexto, né? Dessa reflexão da ética nas relações interéticas, né? Que perpassa a nossa relação com os nossos colegas de trabalho, com as nossas instituições, que públicas ou não contribuem para a evolução da bioeconomia, né? Então aí, e especialmente a ética nas relações, né, entre sociedades, né? Então o respeito ao conhecimento tradicional e o respeito às formas, né, de obtenção desses conhecimentos e todos os aspectos culturais que permeiam, né? Então, eu vou comentar aqui sobre as questões. Então, eu queria que também, né, os painelistas se atentassem a essas questões. Então, algumas perguntas norteadoras dessa mesa. Como integrar o conhecimento tradicional e a ciência realmente de uma forma integradora? Esse é um grande desafio, né, que nós todos estamos debruçados sobre essa questão da integração de saberes. Quais os limites éticos da transformação de saberes culturais em produtos econômicos? O painel de ontem, o primeiro painel, trouxe isso de uma forma muito forte, né? Mas existem mesmo, e quais são esses limites éticos na transformação desses saberes culturais em produtos econômicos? Como promover a formação de profissionais que valorizem tanto os saberes tradicionais quanto o conhecimento científico? A gente sabe que tem um gargalo grande, um fosso muito grande na formação de profissionais, tanto de instituições públicas, organizações não governamentais, para trabalhar com povos indígenas, como existe gargalos também no contexto da educação escolar indígena, e a presença do Gerson traz isso como coordenador do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Quais esses contextos, o que a gente poderia estar pensando em colocar nas escolas indígenas, né? Ampliar esse conhecimento sobre acesso ao conhecimento tradicional e esses arcabouços legais que permeiam toda essa relação da ética nas relações interétnicas. Que instrumentos legais institucionais são necessários para garantir a proteção e a repartição justa dos benefícios quanto ao acesso ao conhecimento tradicional? Então, essas são as perguntas norteadoras. Eu queria começar aqui com a Ana Luísa Reis de Alencar, né, que é lá do Conselho Nacional de Gestão do Patrimônio Genético, né, o nosso CGEM do Ministério do Meio Ambiente. Depois a gente passa para o Gerson sobre essa questão da educação que permeia tudo esse desafio. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana Luísa, eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente, estou lá como coordenadora geral no Departamento de Patrimônio Genético. O Departamento de Patrimônio Genético, ele presta, né, serviço de secretaria executiva para o Conselho do CGEM. Eu não sou uma das representantes do CGEM, mas acompanho, né, o trabalho lá. E eu preparei uma apresentação. Eu vou passar os slides da apresentação rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Mas tratando principalmente das questões da Lei 13.123, que é a legislação que trata de patrimônio genético e de proteção dos conhecimentos tradicionais associados. Essa legislação, pode passar já para o próximo, por favor? Essa legislação, ela veio das convenções ambientais, né, do Rio, da ECO 92, e ela busca conseguir lidar com toda a sociobiodiversidade brasileira. Então, a gente, quando traz esse tema dessa legislação, a gente está falando de todos os povos indígenas, né, que são mais de 300, a gente está falando de todos os povos e comunidades tradicionais, a gente está falando de toda a diversidade da agricultura familiar brasileira. Então, é um desafio imenso a gente trabalhar com cada uma dessas especificidades quando a gente está pensando nessa legislação. Essa legislação, ela existe no Brasil desde os anos 2000. Por muito tempo ficou em vigor uma medida provisória. As medidas provisórias são feitas para durar aí 60 dias, e essa durou 15 anos, né? Desde 2015 a gente tem uma lei que trata disso. Então, como eu falei, é uma legislação que vem da Rio 92,
ela tem esse tripé de conservação da biodiversidade, uso sustentável e repartição justa e equitativa. A gente precisa que as três coisas aconteçam. Se uma delas não estiver acontecendo, a gente está com um problema sério aí. E ela vem de uma ameaça de biopirataria aqui na Amazônia, através da Novartis, que é uma multinacional, que na época acessou uma série de recursos genéticos sem pensar numa troca justa para o país. Então, isso que os povos sofrem é também o que a gente sofre enquanto país, Brasil. De lá para cá, a situação já mudou muito, né? A gente tem uma legislação forte, a gente tem uma indústria ativa que cresce, que muda seu olhar. A gente tem uma academia também que tem se repensado. A gente tem povos indígenas e povos e comunidades cada vez mais representados entre os acadêmicos na academia, né? Tá o professor Gerson aqui, que não me deixa mentir, né? Presença viva, aí foi meu professor na UNB, toda referência a ele. Quando a gente fala de conhecimento tradicional associado, é importante a gente lembrar que ele tem natureza coletiva. Então, muitas vezes a gente vai ter dentro dos povos ou das comunidades pessoas que são referências. Então, a gente tem, às vezes, uma benzedeira, uma parteira, uma pessoa que tem um conhecimento específico, mas ela só conseguiu esse conhecimento porque ela tem uma comunidade que reconhece, que procura. Então, todas as decisões, elas precisam ser tomadas de forma a representar a organização social de cada um desses povos, porque a gente está falando aí de um conhecimento que é coletivo. São formas de reconhecimento, então, tanto as publicações científicas, como registros em cadastros de bancos de dados, quanto os inventários, mas os conhecimentos tradicionais não precisam estar dessa forma para serem protegidos. Qualquer conhecimento tradicional está protegido pela legislação, ainda que ele seja um segredo, ainda que ele seja sagrado, ainda que as pessoas não tenham acesso a ele. Então, a gente não precisa publicar os conhecimentos para eles serem protegidos. O patrimônio genético mantido em coleções ex situ, né? Então, Terezinha falou aí da pimenta longa. Todas as plantas que têm conhecimento tradicional, que estão nas coleções, elas podem ser acessadas pelos povos e comunidades. A gente precisa democratizar esse acesso e permitir que isso aconteça de forma orgânica, de forma simples, toda vez que ele é necessário, né? E aí, os povos e comunidades, eles são isentos de uma série de exigências dessa legislação, mas eles têm que ter reconhecida a sua contribuição. Então, é muito comum que na pesquisa brasileira, muitas vezes, a gente pega o histórico, né? Desde a época dos viajantes botânicos lá. Eles entrevistavam uma série de indígenas, né? Saint-Hilaire, por exemplo, andou mais de 3.000 quilômetros com um auxiliar indígena junto com ele, e a gente não sabe a etnia dessa pessoa, quais eram as línguas que esse intérprete falou para ele, para mediar todo o conhecimento que Saint-Hilaire acessou. Isso está silenciado na bibliografia. Já passou do tempo da gente mudar essa realidade e da gente dar reconhecimento a quem é sujeito de direito, detentor de conhecimento e que contribui muito para a construção desse país. Então, aos povos, aos guardiões, né, tem o direito de receber os benefícios da exploração econômica desse conhecimento quando ela acontece, mas muito antes disso, tem o direito de serem consultados a partir do consentimento prévio informado, se querem que cada uma das pesquisas, que cada um dos desenvolvimentos tecnológicos seja feito a partir do seu conhecimento. Então, não é porque um conhecimento está publicado e ele já serviu de base para uma pesquisa, que a partir dali qualquer produto pode ser gerado a partir dele sem consulta, não. Cada nova pesquisa, cada novo desenvolvimento tecnológico precisa pedir autorização do povo, ou de um, pelo menos, povo, que é detentor daquele conhecimento para ela poder ter prosseguimento. Então, aos povos indígenas, aos povos e comunidades tradicionais, está garantido o direito de conservar, manejar, guardar, produzir, trocar, desenvolver e melhorar material reprodutivo. Isso é uma garantia que está na legislação de acesso ao patrimônio genético, né? Não tem por que ter nenhuma restrição em relação às sementes tradicionais, às variedades crioulas, e a gente precisa fazer essa legislação valer, botar ela em uso, botar ela em voga, e ela já está, né?
Então, lembrar aqui que a integração de saberes, né, das ciências, das tradições, da qualificação da bioeconomia amazônica, que é o tema desse painel, ele precisa ter o compromisso com o reconhecimento dos direitos dos detentores de conhecimento tradicional. Eu não ia tratar desse caso, mas ontem, quando eu vi o Francisco aqui, o Francisco Bianco, eu não consegui falar sobre isso. Infelizmente, esse é um exemplo ruim, que a gente não quer que se repita, e como esse eu poderia citar vários aqui, que são exemplos ruins, né? Lá em 92, o povo Axaninca resolveu fazer estratégias para desenvolver produtos a partir de suas plantas, estratégias próprias de etnodesenvolvimento. Para isso, eles procuraram uma universidade pública brasileira. A partir desses acordos, né, vieram vários pesquisadores, vários consultores. Uma das pessoas que estava envolvido nessa iniciativa, que era uma iniciativa muito boa, se apropriou do resultado de parte das pesquisas, criou um empreendimento e passou a explorar economicamente o muru-muru para fazer sabonete. Esse caso, ele rodou na Justiça Comum, eu não sei o processo judicial mesmo, eu não acompanho, mas ele também foi denunciado no SEGEM. No SEGEM a gente teve uma decisão positiva em favor dos Axaninca, né? Que é essa multa de 5 milhões que está citada aí em uma das notícias. Isso foi em 2019. Então é um processo que no SEGEM ele correu mais de 10 anos. Então, assim, quando essas relações elas são ruins e mal sucedidas, isso é prejuízo para todo mundo, né? Isso é prejuízo para as outras empresas que também ficam com uma insegurança jurídica e não querem se envolver. É prejuízo para os povos que não conseguem contar com parcerias de confiança, né, para desenvolver seus produtos, para ter um etnodesenvolvimento adequado. Então, coloquei aqui a frase do Francisco: é uma garantia de direito, é respeito, é reconhecimento. Essa vitória abre uma outra fase, que é a de confiança na justiça no Estado brasileiro. As empresas e os pesquisadores que são sérios vão poder se relacionar com os povos tradicionais. As que não trabalham com transparência e seriedade vão perder cada dia mais o seu espaço, porque não vamos permitir que faltem com respeito aos nossos direitos. Então, essa foi uma fala do Francisco na época da decisão do SEGEM, e é importante a gente ter isso. As parcerias, elas precisam começar, né, com confiança, com entusiasmo, mas elas precisam continuar com compromisso ao longo de todo o seu processo, inclusive depois da exploração econômica. Então, hoje, todos os acordos de repartição de benefícios, né, que estão no âmbito dessa legislação são fiscalizados pelo IBAMA. O IBAMA tem feito operações regulares sobre isso, né? A gente garante aí o direito dos povos indígenas. Depois, nos bastidores, eu posso conversar com quem tiver curiosidade, a gente tem vários casos para contar. Uma outra decisão positiva que eu queria trazer aqui, que é do ano passado, é sobre um novo acordo no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A partir desse acordo, todos os pedidos de patente, eles precisam ter a designação de origem do conhecimento tradicional, de qual foi o povo que concordou com aquela pesquisa que resultou naquele pedido de patente. Isso é uma vitória gigantesca. Muitos países, a Índia, a China, eles já têm bancos de dados ativos para a proteção de conhecimento tradicional dos próprios países, né? E essa é uma iniciativa que a gente pode fazer para o Brasil também, que é importante que a gente pense, que a gente discuta e que a gente proteja os conhecimentos tradicionais dos povos brasileiros que são indevidamente apropriados fora do Brasil. Então, sobre o consentimento prévio informado, né? Ele é um processo. A legislação diz que ele pode ser comprovado através de um termo escrito, através de um registro audiovisual ou através de protocolo comunitário. As experiências de protocolo comunitário biocultural, né, que garantem conhecimento tradicional associado, têm se ampliado, principalmente porque elas podem ser muito importantes quando a gente está falando de um conhecimento que é compartilhado entre vários povos, né? Então, a gente está pensando também em fomentar
protocolos comunitários aí de algumas das espécies mais utilizadas no Brasil, para a gente poder ter acordos e fortalecimento, né, das parcerias entre os povos e que a gente diminua aí conflitos gerados às vezes por externos, né? Aqui é um exemplo do protocolo comunitário biocultural das raizeiras do Cerrado, então que junta comunidades de raizeiras, né, pessoas que são raizeiras em vários lugares do Cerrado, justamente para proteger. Tem o processo da farmacopeia popular do Cerrado, que foi desenvolvido aliado também a esse protocolo. Ele é um dos primeiros que trata desse tema, do tema dessa legislação. E aqui algumas exigências que estão na legislação sobre as diretrizes sobre o consentimento prévio informado. Aqui falando então sobre como se dá o processo como um todo. No caso da gente estar falando só de acesso ao patrimônio genético, quando não tem conhecimento tradicional envolvido, as empresas ou os pesquisadores, eles podem começar a pesquisa, eles precisam fazer um cadastro no CIGEM, que é o sistema eletrônico que trata das pesquisas com a biodiversidade brasileira, antes de ter algum resultado, qualquer publicação, qualquer pedido de patente. Se isso eventualmente for um desenvolvimento tecnológico e resultar em algum produto, precisa ter a notificação também no sistema eletrônico, e aí vai gerar repartição de benefícios. No caso de acesso ao patrimônio genético, essa repartição de benefícios ela pode se dar com o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, no valor de 1%, ou ela pode se dar também no mesmo valor por meio de um acordo de repartição de benefícios com a União, que pode beneficiar um instituto de pesquisa, uma comunidade, um povo, né, a partir de um projeto de conservação, transferência de tecnologia, tem essas definições na legislação. Quando a gente está falando de conhecimento tradicional associado, a conversa é outra. Então, antes de iniciar qualquer pesquisa, antes de iniciar qualquer atividade de desenvolvimento tecnológico, quando isso ainda está na fase das ideias, precisa ter uma conversa com pelo menos uma das comunidades ou dos povos que é detentor daquele conhecimento tradicional associado. Então, quando a gente está falando de plantas brasileiras que são muito utilizadas, a grande maioria delas, para não dizer, né, que quase todas, vão ter um povo que tem um conhecimento tradicional. A chance de um pesquisador que trabalha com uma planta útil brasileira estar acessando o conhecimento tradicional associado, ela é muito grande. A gente sabe que as empresas, elas têm toda uma fase inicial para qualquer desenvolvimento tecnológico que elas vão fazer, de revisão bibliográfica, de ver entre as concorrentes quais são as empresas que estão com produtos parecidos, que usam as mesmas matérias-primas, e nessa fase elas também checam se tem conhecimento tradicional associado. Os pesquisadores brasileiros como um todo precisam ter essa cultura de reverenciar os conhecimentos milenares que estão aqui antes da chegada dos europeus, né? A gente precisa ter a cultura de buscar os povos, de conversar com os movimentos sociais, né? Conversar com os povos e comunidades tradicionais, conversar com os povos indígenas, para ter consentimento e fazer uma pesquisa que seja ética desde o princípio. A partir do momento que o consentimento é dado, né, que pode ser feita aquela pesquisa, precisa ser feito um cadastro no CIGEM. Se aquilo gerar algum produto, alguma coisa que vai ser explorada economicamente, uma patente, né, uma melhoria de um processo de patente, isso precisa ser notificado no CIGEM. E aí, nesses casos, a gente vai ter sempre um acordo de repartição de benefícios que é direto com uma comunidade provedora daquele conhecimento, que é detentora daquele conhecimento, e além disso, você tem 0,5% da receita líquida daquele produto que vai para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, justamente para beneficiar outros eventuais detentores. A gente sabe que conhecimento tradicional, ele é uma coisa que ele se constrói a partir das trocas, a partir do diálogo, a partir da troca de saberes. Os conhecimentos são vivos, a cultura é viva, e é por isso que a legislação foi pensada desse jeito, de ter um fundo para garantir aí o acesso da repartição de benefícios para outros
povos e outras comunidades que não participaram do acordo de repartição de benefícios. Eu sei que a legislação tem muitas limitações, ela tem um tratamento especial voltado para as questões agrícolas. Então, quando a gente está falando de atividades agrícolas, muitas vezes os produtos são alimentos e bebidas. Nesse caso, a repartição de benefícios ela não se dá no último elo da cadeia, não é quando o produto está em mercado que isso vai repartir benefícios. É no meio do elo da cadeia, quando a gente tem os produtores de muda, as sementeiras, os replicadores de material reprodutivo, quando a gente está falando de micro-organismo, são essas empresas que vão fazer repartição de benefícios. A gente já tem muitos casos que é feita a repartição de benefícios dessa forma, né? Muito da agricultura brasileira é baseada em micro-organismos, então precisa de repartição de benefícios. Esse aqui é só um quadrinho resumo do que eu mostrei antes. Então aqui são a quantidade de empresas que já repartiram benefícios com o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Desde 2020 que o fundo tem recolhido recursos, até hoje foram 81 empresas, no ano passado foram 46. A gente sabe que frente à magnitude da bioeconomia brasileira, frente à magnitude de empresas que têm produtos com a biodiversidade brasileira, a partir do acesso, seja de patrimônio genético, seja de conhecimento tradicional, esse número ainda está muito abaixo do que deveria ser, né? A gente precisa que tenha aí milhares de empresas repartindo benefícios, porque esse aí é o tamanho da nossa bioeconomia. Aqui é o demonstrativo da movimentação financeira do fundo no final de fevereiro de 2025. Então, o fundo tinha, nessa época, quase 10 milhões de reais. 10 milhões, quando a gente fala, né, em âmbito de pessoa física, é muita coisa, mas quando a gente está falando de política pública, é irrisório. 10 milhões é muito pouco. A gente tem projetos de pesquisa no Brasil que gastam mais de 30 milhões, e aí o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios hoje está só com 10. Isso é muito, muito, muito pouco. A gente precisa ampliar, né, os mecanismos de regulação para a gente ter um número cada vez maior, e isso já vem acontecendo. Essa é uma legislação que historicamente a gente tinha as empresas de cosméticos muito envolvidas com elas, mas como eu falei com vocês, cada vez a gente consegue alcançar outros setores da economia, né? O setor agrícola, o setor farmacêutico. Então, a gente vê um crescimento aí da entrada, né, no sistema dessas empresas e da repartição de benefícios. Então, a gente falou do CEGEM, né, que ele é um órgão colegiado. A gente tem pessoas de governo e de sociedade civil que compõem o CEGEM. A presença da sociedade civil no CEGEM é uma vitória muito grande. Hoje os povos indígenas estão representados lá, né? O CNPI indica um representante indígena para o CEGEM. O CNPCT, que é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, também indica representante para lá. E a agricultura familiar e a academia também, SBPC, ABA, está representada lá, ABC. O Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, então, ele foi criado lá em 2015. Ele também é regido por um comitê gestor. A gente tem uma instituição financeira federal que é responsável pela parte financeira, né, do fundo, que era o BNDES. O BNDES ficou nessa função de 2019 até maio desse ano, e agora já é o Banco do Brasil que está fazendo essa função. Com o Banco do Brasil a gente espera ter uma capilaridade maior, justamente para a gente poder ter mais empresas dentro do sistema, mais empresas depositando no fundo. Então essa aqui foi a primeira grande iniciativa do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que foi o prêmio das organizações guardiãs da sociobiodiversidade. Ele aconteceu agora em maio, mês passado. Foram premiadas 20 organizações, 5 organizações indígenas, 5 quilombolas, 5 de povos e comunidades tradicionais e 5 da agricultura familiar. Cada uma delas recebeu um prêmio no valor de R$45 mil para fortalecer iniciativas de proteção de conhecimento tradicional associado. Aqui está uma foto
com as premiadas, né, as 20 premiadas na cerimônia. A ministra Marina participou da cerimônia. E aqui a gente está com a Marciele, que recebeu o prêmio em nome da COIAB, né? A COIAB tem atuação aqui no território, por isso que eu coloquei essa fotinho aí, mas além dessa foram outras 19 organizações. Então, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Muito obrigada. A gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, né, para orientar, sejam os pesquisadores, sejam as empresas, sejam os guardiões, né? A gente se coloca no lugar de parceiros para apoiar as estratégias de cada um dos povos de proteção. Existem mecanismos de denúncia no caso de casos de apropriação indevida. Essas denúncias podem ser feitas pelo Fala BR, que é uma ferramenta, né, digital. Todas as coisas que vêm pelo Fala BR, elas têm o mesmo tratamento da Lei de Acesso à Informação. Então, a gente tem prazo para responder, precisa responder no prazo. Por ali, vocês têm certeza que as denúncias são encaminhadas. Obrigada, Ana. É incrível, né, que tem 25 anos que o Conselho Gestor do Patrimônio Genético foi criado, né, e as ações tão importantes de garantir direitos, né, e repartir benefícios. Nós vamos convidar o Gessen para falar dos desafios com relação aos aspectos educacionais internos às comunidades indígenas nesse contexto. Quanto aos desafios com os pesquisadores, só fazer esse comentário dentro da Embrapa, né? Eu trabalho na Embrapa há muitos anos, a gente tem a primeira autorização, mas tem mais de 40 unidades, 17 delas desenvolvem trabalho em terra indígena. E a gente está muito preocupado com essa mudança cultural do pesquisador, de entender melhor essa regulamentação, e assim a gente está construindo uma grande plataforma na instituição, que é uma instituição pública de pesquisa, trazendo as questões das capacitações bem no capô das preocupações, capacitação para o nosso corpo técnico, para entender melhor essa ética nos processos interétnicos e o arcabouço legal brasileiro existente, né? Gessen, por favor. Só corrigindo um pouco a apresentação, para não ser depois, para não a minha parenta Pierângela Wapichana não brigar comigo. Não sou coordenador de educação indígena, já fui muito tempo atrás. Atualmente estou na coordenação do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, mas do lugar que eu vou falar é muito como professor de antropologia, que pratico há 15 anos, 12 anos na Universidade Federal do Amazonas e nos últimos 5 anos na Universidade de Brasília. Bom, primeiro, focando muito no tema do painel, integração de saberes e ciências. Eu acho que integração é um sonho, é um desejo, porque na prática essa integração não existe. Eu acho que nem pode existir enquanto a gente não superar alguns elementos que vêm antes da integração. A integração deve ser o resultado de um processo cultural que ainda precisa ser feito. Por quê? Por exemplo, saberes indígenas simplesmente não são reconhecidos. Não são reconhecidos como conhecimentos verdadeiros. Não são conhecidos como ciências. Não é? A gente ouviu aqui, né, Ana? Quando a gente se refere a saberes indígenas, já diminuímos, chamamos de conhecimentos tradicionais. Quer dizer, conhecimentos tradicionais versus chamados ciências, que são exatamente do mundo do branco, do pensamento ocidental, do pensamento europeu e assim por diante. Quer dizer, imediatamente você já coloca esses outros saberes para baixo, que é a lógica, né, muito colonialista do pensamento dominante nos últimos 3 séculos, principalmente. Então, quer dizer, eu acho que nós precisamos fazer um primeiro esforço, que é um pouco mais alinhar esses saberes, senão não é possível ter integração de verdade. Pode haver arranhões de tentativa de integração, mas não se pode entregar conhecimentos que são desiguais, conhecimentos que são hierarquicamente distantes, não é? Então, acho que essa é uma primeira questão que eu queria chamar.
Porque se a gente começa a reconhecer, aí sim, os saberes indígenas, esses que nós estamos chamando de conhecimentos tradicionais, para o mesmo nível das chamadas ciências acadêmicas, ciências positivas, positivistas e assim por diante, o nome que a gente queira dar, isso nos forçará, no bom sentido, pedagogicamente, para a gente tratar de que mundos estamos falando, de que perspectiva de mundo estamos falando. Porque quando a ciência moderna fala de conhecimentos, praticamente são conhecimentos centrados no homem, no ser humano. O pensamento ocidental é profundamente antropocêntrico. E para mim essa é a origem dos nossos problemas de hoje. Os nossos graves problemas civilizatórios, as graves crises que estamos enfrentando hoje, originam-se a partir disso. Porque o ser humano se tornou tão arrogante que ele acha que é o dono do mundo. Literalmente o dono do mundo. Que o mundo tem que estar a seu serviço. Que o mundo tem que estar sobre os seus pés. Isso é muito grave, isso é muito sério, não é? Ao passo que exatamente as ciências indígenas, eu vou tratar saberes indígenas aqui como ciências indígenas, não. O ser humano, o homem, é um ente, é um ser importante, tem o seu lugar, mas ele não pode muito, ele não pode tudo. Ele só é por conta do mundo, da natureza. Ele só consegue viver, coexistir, coabitar, porque ele vive com a natureza. A natureza tem um lugar mais importante do que ele, porque ele depende da natureza, né? Então, veja, se a gente começa a reconhecer os chamados saberes tradicionais indígenas como ciências equivalentes, a gente tem que mudar completamente a chave do raciocínio. A matriz que pode construir essa possível integração e desejável integração. Eu, pessoalmente, penso que esse caminho para uma espécie de autodestruição mostra claramente, gente, e aí peço até desculpa se isso passa a ofender muitos cientistas aqui, mas eu acho que as escolhas que a ciência moderna, positivista, racionalista fez, é responsável sim por essas crises que estamos vivendo. Então ele precisa rever as suas matrizes lógicas de pensamento para poder exatamente integrar, para poder também aprender com outras ciências, para também poder aprender com outras formas de viver, de experimentar essa vida. E aí eu queria destacar que as ciências indígenas, quando estou falando de ciências indígenas, por que eu chamo de ciência? Porque eu já estudei muito isso. Eu não consigo descobrir a diferença substantiva entre os saberes indígenas e os saberes ocidentais modernos. Não. Eu já discuti muito isso com colegas. Conhecimento científico tem suas metodologias. Aí eu costumo dizer grande coisa. Porque são os mesmos métodos que os povos indígenas aplicaram ao longo de milhares de anos. Por isso que esses saberes foram capazes de desenvolver civilizações altamente complexas, avançadas, altamente sustentáveis ao longo de milhares de anos, que não devem nada aos conhecimentos ocidentais. Eu não vejo construções tão maravilhosas como os incas construíram na Europa Central. Eu vejo isso no Oriente, não é? Na Índia, na China, aí eu vejo, mas na Europa, as nossas civilizações, as nossas tecnologias tradicionais, muitos chamam de ancestrais, é um nome muito mais simbólico do que substantivo, não é? Então, só para dizer o quanto esses saberes são importantes. Como eu tenho muito pouco tempo, disso então resultaria do que a gente precisa fazer. O primeiro passo é isso, de verdade reconhecer os saberes indígenas, na mesma equivalência que todos os outros saberes, sem mais nem menos. Eu aprendi 5 anos atrás com um colega lá da UNB, não sei se alguns aqui conhecem, do campo da academia, Antônio Bispo, que faleceu 2 anos atrás, Nego Bispo. Aprendi uma coisa fantástica com ele, que diz o seguinte: esse processo de colonização, esse que basicamente desvalorizou, invisibilizou
os saberes indígenas, as ciências indígenas, precisa ser desconstruído. E ele dá uma pista como é que a gente desconstrói. Isso é uma coisa pedagógica. Ele diz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enfraquecer os conceitos, as categorias da ciência ocidental. Enfraquecer. E ele dá a pista. Como é que enfraquece? Primeiro, criando outras categorias, outros termos, outras dominações. Ele diz que a gente tem que começar a parar de falar desenvolvimento. Porque desenvolvimento é uma arma do colonizador. É uma armadilha do colonizador. Porque ninguém tem coragem de dizer que não quer desenvolvimento. Mas ninguém sabe o que é esse desenvolvimento de verdade. O que é, para quem é. Porque todo mundo quer, mas ninguém alcança. Quer dizer, é um exagero dizer que ninguém alcança. Só, talvez, 2% da população do mundo alcança. Os grandes ricos, esses alcançam o pleno desenvolvimento. Porque os outros são apenas, meios para isso. Então, eu acho que esse é um processo pedagógico muito importante. Se a gente quer de verdade pensar uma integração, temos que começar por esse caminho de, nesse caso, inclusive, de um máximo possível de equilíbrio, de assimetria, até dos conceitos, das categorias, das ideias que vamos falando. Senão, a gente só está idealizando coisas que a gente não consegue praticar por conta disso. No sentido mais pleno, não é? Para finalizar, eu acho que essa desconstrução, para reconstruir esse entendimento que vai estabelecer uma nova relação entre nós, e eu posso dizer aqui entre nós, que dominamos nossos conhecimentos. Nós, no sentido plural. Não é? Quer dizer, sem isso, não é possível. Talvez seja por isso, tão pequeno número de empresas, de instituições que trabalham nisso, porque a maioria, quando você fala de saberes indígenas, fica rindo. Não, isso é bobagem, isso não tem muito sentido. Então, acho que tem um avanço enorme nessa direção. A gente pouco valoriza na prática os saberes indígenas, as ciências indígenas, e supervaloriza o da ciência, que está se mostrando falido, não está encontrando o caminho para nós. Embora toda a proeza, todas as conquistas, que são de fato maravilhosas, mas não está indicando o caminho sustentável para o nosso mundo. Então está na hora de também considerar os outros conhecimentos, os outros saberes. Bom, eu acho que do ponto de vista, então, pedagógico, é o lugar que eu trabalho, tem que fazer essa revolução, eu chamaria de uma revolução, sim, cultural, uma revolução civilizatória do ponto de vista das experiências no mundo. Isso a gente pouco aproveita. Os povos indígenas têm muita aprendizagem, têm acumulado aprendizagem fantástica ao longo de milhares de anos, mas que ninguém aproveita. E pior, esses saberes vão se acabando, vão desaparecendo. Novas gerações vão nascendo e os mais velhos não vão repassando, exatamente pela força colonialista do pensamento ocidental. A gente sabe? Pede, não tem lugar. Pede para o senhor finalizar. Bom, vou concluindo. É muito difícil falar de um tema tão complexo em 7, 8 minutos, Então, seria importante, eu acho que já fica uma lição daqui, é preciso encontrar espaços, momentos adequados para aprofundar esse conhecimento, porque vai continuar essa injustiça e desigualdade profunda entre saberes, entre conhecimento e experiência de vida, Fica aqui a deixa. Concluo dizendo, então, que se queremos avançar nessa direção, tem que ter momento, tem que ter espaço para isso. Eu acho que a chegada de indígenas nas universidades, hoje são 100 mil no Brasil, devem provocar bastante mudança, transformações ao longo dos próximos anos, espero da próxima década. Agora, eu acho que sem uma abertura para isso, fica muito difícil, de verdade, a gente avançar. E a gente vai continuar patinando nesse caminho sem volta, o que nós estamos verificando, exatamente porque a gente não é capaz de aprender com lições que já estão dadas no mundo. Essa ideia, eu queria deixar isso marcado muito na nossa cabeça. Enquanto a gente persistir por esse caminho do antropocentrismo, a gente tem pouca chance de encontrar soluções. Porque quem está produzindo toda essa crise é o ser humano.
Então, nós não vamos encontrar só nele a resposta, mas tem que partir dele. Porque se nós estamos destruindo o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa natureza, cabe a nós tomar, em algum momento, a responsabilidade. Isso é uma responsabilidade ética. Eu acho que a ética mais importante a ser tomada agora é essa, de a gente mudar de percurso e tomar de forma séria a responsabilidade de começar a cuidar. E aí concluo de novo com Antônio Bispo. Ele chama isso nada mais do que cosmofobia. Cosmofobia. É fobia à natureza. É fobia ao mundo. Enquanto a gente não abandonar essa cosmofobia, vamos continuar, como diz Davi Copenhague, comendo essa terra, comendo essa floresta até acabar, e a gente acaba junto, não é? Então tem que completamente virar essa chave. Sem virar essa chave, a gente pode até fazer alguma coisinha, mas é uma coisa assim tão insignificante, e o mundo vai se arrebentando e nós juntos, não é? Então, em função do tempo, teria muita coisa para até aprofundar isso, mas, infelizmente, de repente, o debate facilita depois. Muito obrigado, bom dia. Eu queria perguntar para a Ana qual o perfil das empresas que estão entre aquelas 40 e tantas empresas, e assumindo que a gente tem como perspectiva, que a gente não quer, ou que a gente prefere ter milhares de empresas pequenas e médias, ao invés de poucas grandes empresas contribuindo com o fundo, como que a burocracia pensa na pequena e média empresa acessando, né? Quanto que... Essa é a primeira. E para o professor, sempre que a gente ouve falar a respeito do tema indígena, né, nas discussões sobre bioeconomia e educação, a gente... ouve como que o branco pode ensinar o indígena a ser empreendedor, a fazer, né? E a questão que eu coloco é o contrário, né? Porque essa integração, eu acho que tem um desafio da gente ter acesso, através da educação, a esses conhecimentos que você faz referência, né? Como que isso poderia ser endereçado? Eu queria trazer aqui uma questão que está relacionada com a comoditização da natureza. E trazer um pouco dessa discussão, ver como é que vocês veem isso, né? E também como que os conhecimentos tradicionais podem, de alguma forma, se protegerem disso, né? E aí eu quero agradecer aí a fala do professor Gerson e de toda essa sabedoria que o senhor trouxe. E eu tenho pouco conhecimento e queria aprender mais sobre isso. Vou responder pontualmente aqui a pergunta do colega do Instituto de Engenharia, né? As pequenas empresas, elas são isentas no termos da legislação de repartição de benefícios, né? Elas não precisam repartir benefícios, quem reparte são as médias e grandes. E aí, no perfil das 46, né, que estão repartindo com o fundo hoje, tem empresas cosméticas, a gente tem empresas farmacêuticas de diferentes setores, agropecuária, tem até empresa de lápis que está repartindo lá. Então, assim, você tem um rol muito grande mesmo, que seja um número reduzido, né? Agradecer as palavras aí do Francisco Pianco. E para o Luiz, sobre a questão da comoditização da natureza, acho que o risco é esse, né? A perda da identidade, do contexto da natureza, aonde as relações se estabelecem, né? E aí é onde que a gente consegue, de fato, manter a natureza viva e conservar ela, assim, né? Então, o risco da comodização é justamente esse. Bom, acho que a primeira questão com relação... Eu acho que é um pouco o exemplo melhor para essa relação que eu falei da assimetria. Daqueles que acham que têm o poder e têm todo o conhecimento e os que não têm. E aí é visto... Isso é uma questão muito triste que continua. Essa visão colonialista de que os não brancos, mas aí nesse caso, sobretudo os indígenas, simplesmente não têm conhecimento. Não têm conhecimento. Não tem nada. Então, eles precisam o tempo inteiro serem ensinados. Sempre tem que ter alguém para ensinar eles, porque eles não têm nada. Então, tem que ensinar a ser empreendedor.
Em muitas situações, essa ideia já levou um caos em sociedades indígenas. O meu povo já passou por isso. Um período, o povo Baniwa fez um convênio com a rede de supermercado que tem lá em Brasília, não sei se tem aqui, Pão de Açúcar, Toque Estoque, para a produção de artesanato, que é arte Baniwa feito com arumã. Não durou um ano, porque no final do ano, os Baniwas estavam se sentindo praticamente escravos desses mercados, porque tinham que assinar um contrato, e no contrato dizia que eles tinham que entregar X centenas daqueles produtos naquele período. Quebrou o contrato, multa. Entendeu? Os Baniwas... E começaram a trabalhar dia e noite produzindo. Não tinham mais tempo para cuidar das roças, daqui a pouco não tinha mais farinha, não tinha mais beiju, não tinham mais tempo para pescar. Quer dizer, ganham dinheiro vendendo artesanato, mas não tem comida em casa, porque não tem tempo para fazer roça. Não tinham mais festas tradicionais, porque está todo mundo produzindo para poder entregar no final do mês o que as empresas estão pedindo. Entende? Então, não tem... É por isso que eu disse, né, que se tivesse tempo para a gente discutir isso mais tempo, tudo que tem sido oferecido para indígenas, gente, todos esses termos, empreendedorismo, bioeconomia, o nome que vocês queiram dar, tudo é nome pensado do branco para os outros. Assim, na academia, teoricamente, ideia de interculturalidade, tudo é pensamento do colonizador. Porque tem que achar receita para os indígenas, tem que achar receitas que não funcionam. Simplesmente não funcionam, porque tem que fazer o inverso, né? Alguém falou aqui. Essas sociedades têm milhares de anos. Todo mundo aqui sabe. Aqui na Amazônia, pelo menos 15 mil anos essas sociedades estão aqui. E precisaram pedir apoio dos africanos, dos asiáticos, dos europeus? Não. Desenvolveram suas tecnologias, suas ciências, para desenvolver suas civilizações, aos seus modos. Entende? Então, não tem muito que... Tem que inverter essa lógica. Eu acabei de dizer, para mim, a civilização ocidental, a ciência ocidental, essa positivista, racionalista, está enfraquecido. Não consegue mais dar resposta para as nossas humanidades. Tem que ter humildade de reconhecer isso para, de certa maneira, procurar ajuda com outras sabedorias, com outros saberes, com outras ciências. Tem que ter essa humildade, mas isso está longe de acontecer. Eu espero que no futuro não demore muito para isso acontecer. Volto a dizer, para quem olha o mundo analisando, as nossas ciências e tecnologia não estão mais capazes de dar resposta para o nosso hoje. Nós enfrentamos situações gravíssimas. Pega populações indígenas que é da saúde. No Mato Grosso, 70% dos indígenas obesos. Isso é resultado das culturas indígenas? Não. Isso é a entrada da cultura do branco. Porque vai enchendo esses indígenas com frango cheio de... Comem frango, não consegue mais caçar, às vezes não tem mais nem território, aí tem que comer todo dia frango encharcado de sei lá o quê, né? Bolacha, grão de não sei o quê, de ração e assim por diante. Entende? Então, a gente só vai aprendendo coisa ruim. Às vezes, até com essas ideias de empreendedorismo. Tem que ter muito cuidado. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, muita paciência, muita maturidade para sentar com esses povos, com essas sociedades, com essas civilizações. Caramba, como é que vocês viveram há milhares de anos saudáveis? Territórios sustentáveis. Nunca abalamos estruturas, ecossistemas. Mas como é que vocês criaram família aos milhões, aos milhares, sem depredar? Saudável, caçando, às vezes, 7 ou 8 horas correndo atrás de queixada, ou de veado, ou de porco. Saudável. Hoje a nossa região não consegue mais nem caçar, né, Pianco? Porque não tem mais força para caçar, né? Então, é sério isso. Parente Pianco, então, é isso. Tudo isso, pedagogicamente falando, teria que entrar no currículo da escola, no currículo das universidades. Mas quem diz que os brancos deixam? Tá bom. Quem diz que as escolas e as universidades, que são todas comandadas por branco,
Secretaria de Educação, não sei o quê, Ministério, não deixam mudar currículo. Não deixam. Essas nossas ciências não entram nos currículos, nem na escola da aldeia, nem na universidade, muito menos nas aldeias. Entra uma coisinha assim para dizer, uma música, um ensino da língua, é só nisso. Mas discutir saberes mesmo, ontologias, epistemologias indígenas, filosofias indígenas, cosmovisão indígena, não, isso não entra. Então, estamos longe, no mínimo, que a gente precisa. Por fim, Luiz, eu acho que o primeiro exercício, temos que seguir a lição do Antônio Bispo. Vamos ter que mudar, inclusive, essas nossas categorias. Eu, sinceramente, deixo aqui para vocês o pedido para a gente começar a não mais chamar de conhecimentos tradicionais. Que toda vez que a gente pronunciar isso, a gente está diminuindo esses saberes. Porque você está colocando por baixo para dizer que a ciência ocidental está lá em cima. Então tem que mudar. Tem que dizer, ciência Axaninca, ciência Apurinã, ciência Asbaniwas e assim por diante. Tem que começar por aí, pelo menos, isso é mínimo. Obrigado.